Desde os tempos antigos, a humanidade tem se deslumbrado com grandes construções que desafiam explicações. Pirâmides, templos, cidades inteiras erguidas com precisão impressionante. Mas algumas das mais misteriosas não estão apenas nos livros de história, e sim na própria Bíblia. Afinal, como foi possível construir estruturas monumentais, como a Arca de Noé, sem tecnologia moderna? Como as muralhas de Jericó caíram ao som de trombetas? O que havia de tão grandioso no Templo de Salomão para ser coberto de ouro puro? O que torna essas construções ainda mais intrigantes não é apenas sua arquitetura, mas os fenômenos sobrenaturais que as cercam. Relatos de intervenção divina, descobertas arqueológicas que intrigam cientistas e sinais que desafiam explicações lógicas continuam a surpreender estudiosos. E se eu te dissesse que algumas dessas estruturas podem conter segredos que a ciência ainda não conseguiu desvendar? A Bíblia está repleta de histórias, de edificações que marcaram a fé de gerações e se tornaram símbolos do poder de Deus. Algumas foram erguidas como templos de adoração, outras como testemunhos de obediência ou mesmo para desafiar a própria divindade, e nem todas permaneceram de pé. Algumas ruíram por ação divina, enquanto outras foram destruídas por impérios poderosos. Mas uma coisa é certa: todas carregam lições espirituais profundas e continuam a nos impactar até hoje. Prepare-se para uma jornada fascinante pela arqueologia bíblica e pela história antiga. Vamos explorar como essas construções foram feitas, o que a ciência tem a dizer sobre elas e, acima de tudo, quais verdades espirituais podemos extrair dessas narrativas. Será que esses mistérios têm algo a nos ensinar sobre a fé e a relação entre ciência e Deus? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. Noé recebeu uma missão extraordinária: construir uma embarcação colossal, a Arca de Noé, para salvar sua família e os animais do grande dilúvio. A Bíblia descreve suas dimensões impressionantes: 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Um verdadeiro prodígio de engenharia para sua época. Imagine a magnitude desse projeto sem o auxílio de tecnologia moderna, apenas com ferramentas rudimentares e muita fé. Noé, movido por obediência, trabalhou incansavelmente, enfrentando o escárnio de uma geração que não acreditava no juízo vindouro. O relato bíblico do dilúvio é um dos mais intrigantes da história antiga. Cientistas e arqueólogos investigaram indícios de inundações catastróficas na Mesopotâmia, sugerindo que um grande evento pode ter inspirado essa narrativa. Expedições ao Monte Ararat, onde a arca teria repousado após as águas baixarem, levantam hipóteses sobre vestígios de uma estrutura semelhante. As evidências não são conclusivas, mas a busca pela Arca da Aliança continua fascinando tanto fiéis quanto estudiosos da arqueologia bíblica. O cenário da época era de corrupção e violência. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Isso nos ensina que, mesmo em tempos de degradação moral, é possível andar com Deus. Noé não apenas sobreviveu ao dilúvio físico, mas também ao dilúvio de incredulidade ao seu redor. O que podemos aprender com ele? Perseverança na fé, mesmo quando o mundo nos chama de loucos. A obediência de Noé ilustra o poder da confiança em Deus. Construir a arca era uma tarefa absurda aos olhos humanos, mas ele seguiu cada detalhe conforme as instruções divinas. Quantas vezes Deus nos pede algo que parece irracional? Talvez não seja construir um barco, mas dar um passo de fé, mudar de vida, perdoar alguém ou iniciar um projeto para o qual nos sentimos despreparados. A imagem dos animais marchando em pares rumo à arca é uma das mais emblemáticas da narrativa bíblica. Como essas criaturas sabiam para onde ir? O instinto colocado pelo Criador ou um fenômeno sobrenatural?
O fato é que elas obedeceram prontamente, enquanto muitos homens ignoraram o chamado divino. Isso nos lembra que a criação muitas vezes responde melhor à voz de Deus do que a própria humanidade. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A sensação de estar preso em meio às águas deveria ser angustiante, mas Noé e sua família estavam protegidos dentro da arca. Aqui temos um símbolo poderoso. A arca representa a salvação, assim como Cristo é a nossa segurança contra o juízo final. Quando as tempestades da vida vêm, onde buscamos refúgio? A fé de Noé não se limitou à construção. Ele teve que confiar em Deus para atravessar o dilúvio. Podemos imaginar como foi esse período dentro da arca. O barulho incessante da chuva, os rugidos dos animais, a incerteza sobre o futuro. Muitas vezes, obedecer a Deus nos coloca em situações desconfortáveis, mas é melhor estar na arca com Deus do que fora dela, à mercê do desastre. Quando as águas finalmente começaram a baixar, Noé enviou um corvo e depois uma pomba para ver se a terra já estava seca. A imagem da pomba trazendo um ramo de oliveira simboliza a paz e a esperança. Deus nunca nos deixa em meio à tormenta para sempre. Ele sempre tem um plano de restauração após os períodos de provação. Ao sair da arca, a primeira atitude de Noé foi erguer um altar e adorar a Deus. Isso nos ensina que, após grandes livramentos, nossa resposta deve ser gratidão. Quantas vezes, depois de recebermos uma bênção, esquecemos de agradecer ao Senhor? Noé nos lembra que a adoração deve vir antes de qualquer outra coisa. Deus, então, fez uma aliança, selada com um arco-íris nos céus, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Esse pacto nos lembra a fidelidade divina. Ele julga, mas também restaura. Ainda hoje, quando vemos um arco-íris, podemos nos lembrar da misericórdia de Deus e de sua aliança com a humanidade. Muitos estudiosos veem paralelos entre a história de Noé e o fim dos tempos. Assim como nos dias do dilúvio, o mundo hoje vive um período de incredulidade e afastamento de Deus. Jesus nos alertou. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. A pergunta que fica é: estamos preparados para entrar na Arca da Salvação? As narrativas antigas sobre dilúvios não se limitam à Bíblia. Civilizações antigas, como os sumérios e os babilônios, também possuem relatos semelhantes. Isso levanta a questão: teria sido um evento real? Ou essas histórias apenas refletem uma lembrança coletiva de um grande desastre? A arqueologia segue investigando, mas a fé nos mostra que, real ou simbólico, o dilúvio ensina verdades eternas. A arca, além de um abrigo físico, foi um abrigo espiritual. Noé, sua família e os animais estavam protegidos pelo próprio Deus. Assim também somos chamados a buscar refúgio em Cristo. O mundo pode zombar, mas aqueles que confiam no Senhor nunca serão abalados. Noé nos ensina que ser fiel nem sempre é popular. Ele construiu a arca enquanto todos riam dele. Quem são os Noés de hoje? Aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo quando são ridicularizados. Quem sabe Deus está chamando você para ser um deles. A história da arca nos lembra que a justiça de Deus é real, mas sua graça também é. Assim como ele forneceu um meio de salvação para Noé, ele nos oferece Cristo como nosso refúgio. A arca era de madeira, assim como a cruz. Ambas foram instrumentos de livramento. Após o dilúvio, a humanidade recomeçou. Mas, como veremos a seguir, nem todos aprenderam a lição. Em breve, os descendentes de Noé tentariam alcançar os céus por seus próprios meios, desafiando a autoridade divina. Isso nos leva à próxima história intrigante da Bíblia. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é?
e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Jericó era uma cidade fortificada, uma das mais antigas do mundo, rodeada por muralhas imponentes que pareciam intransponíveis. Para os israelitas, parecia impossível tomá-la, mas Deus tinha um plano que desafiava toda a lógica humana. Em vez de um ataque convencional, ele ordenou que marchassem ao redor da cidade por 7 dias, tocando trombetas e carregando a Arca da Aliança. No 7º dia, ao som das trombetas e gritos do povo, as muralhas vieram abaixo. A ciência moderna tenta explicar como um evento tão extraordinário poderia ter ocorrido. Alguns arqueólogos sugerem que um terremoto pode ter sido responsável pelo colapso repentino. Outros apontam para possíveis fraquezas estruturais nas muralhas. No entanto, a sincronia exata do colapso com a obediência dos israelitas indica que algo maior estava em ação. Afinal, quantas vezes o sobrenatural se manifesta na perfeita interseção entre fé e ação? Imagine a cena. O exército de Israel caminhando em silêncio, apenas ouvindo o som das trombetas e o eco de seus passos contra as pedras. No topo das muralhas, os habitantes de Jericó provavelmente zombavam deles. 7 dias inteiros de espera, sem um único ataque. A cada volta, a fé do povo era testada. Será que estavam apenas perdendo tempo? Quantas vezes na vida Deus nos pede para continuar marchando, mesmo quando não vemos resultados imediatos? As trombetas eram um símbolo poderoso na cultura judaica. Elas eram usadas para proclamar a presença de Deus, anunciar guerras e reunir o povo. Aqui foram instrumentos da intervenção divina. Assim como o som das trombetas fez ruir as muralhas de Jericó, a palavra de Deus tem o poder de derrubar as barreiras espirituais em nossas vidas. Quais muralhas precisamos ver cair hoje? O medo, a dúvida, o pecado? Josué, o líder de Israel, confiava plenamente na promessa de Deus. A estratégia parecia absurda aos olhos humanos, mas ele sabia que não era a força do exército que garantiria a vitória, e sim a obediência a Deus. Quantas vezes tentamos vencer nossas batalhas com nossas próprias forças, esquecendo que a verdadeira vitória vem da dependência do Senhor? Quando finalmente chegou o 7º dia, a tensão devia ser enorme. O povo rodeou a cidade 7 vezes e então, ao sinal de Josué, gritou com toda a sua força. O estrondo que veio a seguir foi algo inimaginável. As muralhas que pareciam impenetráveis desabaram como se fossem feitas de areia. Essa cena nos ensina que quando obedecemos a Deus, até os obstáculos mais intransponíveis podem ruir diante de nós. Curiosamente, um trecho da muralha permaneceu de pé. Era o local onde Raabe, a prostituta que ajudou os espiões israelitas, morava. Ela e sua família foram salvos, pois havia colocado um cordão vermelho em sua janela, conforme a instrução dos espias. Isso nos lembra que Deus não olha para o passado de alguém, mas para o coração arrependido. Raabe, uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, foi acolhida por Deus e se tornou ancestral de Jesus. A arqueologia bíblica trouxe descobertas fascinantes sobre Jericó. Escavações revelaram evidências de uma cidade destruída repentinamente, com camadas de escombros indicando um colapso violento. Além disso, foram encontrados jarros cheios de grãos queimados pelo fogo, o que confirma o relato bíblico de que a cidade foi destruída rapidamente, sem que os israelitas saqueassem os suprimentos. Jericó representa as fortalezas espirituais que precisamos derrubar. Muitas vezes, enfrentamos barreiras que parecem indestrutíveis,
problemas familiares, enfermidades, crises financeiras ou espirituais. Mas a história nos ensina que, ao confiar em Deus e seguir suas instruções, essas muralhas podem ser derrubadas. O método que Deus usou para vencer Jericó é um lembrete de que suas estratégias nem sempre fazem sentido para nós. Ele não precisa de armas convencionais para trazer vitória ao seu povo. Se ele mandou marchar, tocar trombetas ou simplesmente esperar, devemos confiar que ele sabe o que está fazendo. Assim como os israelitas tiveram que esperar 7 dias para ver o milagre acontecer, Deus também trabalha no tempo certo em nossas vidas. Nem sempre veremos respostas imediatas, mas a fé nos mantém marchando, confiantes de que no momento exato as muralhas cairão. A Arca da Aliança estava presente durante toda a marcha, simbolizando a presença de Deus entre o povo. Quando caminhamos na presença do Senhor, podemos ter certeza de que Ele luta por nós. Você já entregou sua batalha a Deus ou ainda está tentando derrubar as muralhas com suas próprias mãos? Depois da queda de Jericó, Israel viu que a obediência a Deus trazia resultados extraordinários. Mas essa lição não foi sempre seguida, pois logo depois enfrentariam desafios por não ouvirem a voz do Senhor. Muitas vezes, após uma grande vitória, baixamos a guarda e esquecemos de continuar dependentes de Deus. A história de Jericó nos ensina que a obediência vem antes da vitória. Muitas vezes queremos ver as muralhas caírem antes de confiar em Deus, mas o caminho é o contrário. Primeiro confiamos, depois vemos os resultados. Como está nossa fé? Estamos prontos para seguir as instruções do Senhor, mesmo quando elas parecem ilógicas? A queda das muralhas de Jericó foi apenas o começo da conquista da terra prometida. Assim como Deus guiou seu povo naquele tempo, Ele continua nos guiando hoje. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. Estamos dispostos a marchar em obediência, mesmo quando o plano de Deus parece estranho? Essa batalha foi vencida sem espadas, sem ataques diretos, apenas com fé e obediência. Isso nos lembra que em nossa caminhada espiritual, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Efésios 6:12. As armas que realmente importam são a oração, a palavra de Deus e a confiança no Senhor. A queda das muralhas de Jericó nos ensina que não há barreira que Deus não possa derrubar. Mas depois da vitória, como Israel lidaria com os desafios futuros? Assim como eles estavam prestes a construir um novo lar, Deus chamaria seu povo para uma nova missão: erguer um templo digno de sua presença. O Templo de Salomão não foi apenas uma construção magnífica. Foi o símbolo máximo da presença de Deus entre o povo de Israel. Erguido em Jerusalém sobre o Monte Moriá, foi um dos edifícios mais extraordinários da antiguidade, feito com pedras perfeitamente talhadas, cedro do Líbano e coberto com ouro puro. Seu esplendor refletia a glória do Senhor e a aliança divina com Israel. O povo, finalmente, tinha um local fixo de adoração, um espaço sagrado onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios e onde a Arca da Aliança repousava no Santo dos Santos. A construção foi ordenada pelo rei Salomão, seguindo os planos que seu pai, Davi, havia recebido de Deus. Foi um projeto grandioso. Milhares de operários trabalharam por 7 anos para erguer o templo. A madeira era trazida do Líbano e as pedras eram esculpidas com tal perfeição que já chegavam ao templo sem a necessidade de serem cortadas ali. O silêncio era absoluto durante a construção, pois o templo deveria ser edificado sem o barulho de martelos ou ferramentas. 1 Reis 6:7. Esse detalhe nos ensina algo profundo. Deus deseja que o lugar da sua presença seja edificado com reverência e santidade. Ao terminar a construção, Salomão fez uma oração de dedicação inesquecível. Ele reconheceu que, embora Deus fosse maior do que qualquer templo,
Ele havia escolhido habitar ali para que seu povo pudesse buscá-lo. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem divina encheu o templo, e a glória do Senhor se manifestou de forma tão intensa que os sacerdotes não conseguiam sequer permanecer de pé. 2 Crônicas 7, 1, 2. Esse evento sobrenatural confirmou que Deus havia aceitado a morada construída para ele. O templo era dividido em 3 partes: o pátio externo, onde o povo se reunia para adorar; o lugar santo, onde os sacerdotes realizavam rituais diários; e o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano para oferecer sacrifícios pelo povo. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. O templo era mais do que um edifício, era um reflexo da ordem e da santidade do céu. A grandiosidade do templo não estava apenas em sua estrutura física, mas no que ele representava espiritualmente. Ele era um lembrete de que Deus escolheu habitar entre os homens. Assim como Israel precisava de um lugar para encontrar-se com Deus, nós também somos chamados a ser templos vivos do Espírito Santo. Hoje, nossa comunhão com Deus não depende mais de um edifício, mas da entrega do nosso coração a Ele. A construção do templo nos ensina sobre excelência na obra de Deus. Salomão não poupou esforços para oferecer o melhor ao Senhor. Ele não escolheu materiais inferiores, nem fez um trabalho apressado. Isso nos faz refletir. Estamos dando a Deus o nosso melhor ou apenas o que sobra? Seja na adoração, no serviço ou na vida cotidiana, devemos seguir o exemplo de Salomão e buscar a excelência para glorificar o nome do Senhor. O ouro puro que cobria o interior do templo simbolizava a santidade e a realeza divina. Tudo ali apontava para a perfeição de Deus e para o privilégio de estar em sua presença. Hoje, essa mesma glória deve brilhar em nós, pois Cristo nos purificou para sermos morada do Espírito Santo. Assim como o templo foi consagrado, nossa vida deve ser um espaço sagrado para Deus agir. Com o tempo, o templo tornou-se mais do que um local de adoração. Era o coração espiritual de Israel. No entanto, quando o povo se desviou, o Senhor permitiu que o templo fosse destruído pelos babilônios em 586 a.C. Isso nos ensina que a glória de Deus não está em edifícios, mas na fidelidade do seu povo. Sem obediência, até mesmo as estruturas mais grandiosas perdem seu propósito. Séculos depois, Herodes o Grande reconstruiu e ampliou o templo, tornando-o ainda mais imponente. Esse era o templo que Jesus conheceu. No entanto, ele fez algo que surpreendeu a todos. Expulsou os mercadores que haviam transformado a casa de Deus em um mercado, declarando: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões." Mateus 21, 13. Essa cena nos faz refletir. Será que temos permitido que outras coisas tomem o lugar de Deus em nossas vidas? A maior revelação sobre o templo veio do próprio Cristo. Quando os discípulos admiravam sua grandiosidade, Jesus profetizou: "Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." Mateus 24, 2. De fato, no ano 70 d.C., os romanos destruíram o segundo templo, cumprindo a profecia de Jesus. Isso marcou o fim de uma era e o início de algo ainda maior. A presença de Deus não mais restrita a um edifício, mas acessível a todos por meio de Cristo. Jesus declarou: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." João 2,19. Ele falava de seu próprio corpo, pois após sua morte e ressurreição, ele se tornou o verdadeiro templo. A presença de Deus não está mais limitada a um local físico. Agora, cada crente é um templo vivo, habitado pelo Espírito Santo. O Muro das Lamentações, único vestígio do segundo templo, ainda é um local de oração para judeus do mundo todo. Esse muro
Simboliza a conexão entre o passado e o presente, um lembrete da história e da esperança da restauração. Para nós, é uma lembrança de que nossa verdadeira esperança está em Cristo, que nos dá acesso direto ao Pai. A história do Templo de Salomão nos ensina que Deus deseja habitar entre nós. Ele não busca apenas estruturas físicas, mas corações dispostos. Assim como Salomão construiu um templo para o Senhor, somos chamados a preparar nosso interior para que Deus habite em nós. O templo era um local de sacrifício, mas Cristo fez o sacrifício perfeito por nós. Agora, não precisamos mais de um sumo sacerdote para interceder por nós. Temos acesso direto a Deus por meio de Jesus. Como estamos aproveitando esse privilégio? O Templo de Salomão representava a glória de Deus, mas Jesus nos chama para sermos reflexos dessa glória em nosso dia a dia. Será que temos vivido como verdadeiros templos do Espírito Santo? A destruição do templo não foi o fim da história. Deus continua construindo algo muito maior, uma morada eterna onde estaremos para sempre com Ele. Assim como Israel ansiava pelo templo, ansiamos pela nova Jerusalém, onde veremos a glória de Deus face a face. Mas antes disso, a humanidade tentou construir algo para alcançar os céus, por conta própria, um projeto que terminou em confusão e divisão. E é exatamente aí que nossa próxima história começa. Após o dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente e decidiu se unir em um único propósito: construir uma torre que alcançasse os céus. Essa estrutura, conhecida como Torre de Babel, representava muito mais do que uma simples obra arquitetônica. Era a tentativa do homem de se exaltar acima de Deus, buscando autonomia e poder. Os construtores da torre queriam criar um nome para si mesmos e evitar serem dispersos pela terra. Gênesis 11:4. Em outras palavras, desejavam estabelecer um reino independente da vontade divina. O orgulho humano se manifestou na crença de que poderiam chegar ao céu por seus próprios esforços. Isso nos lembra quantas vezes o homem tenta construir sua própria torre de autossuficiência, ignorando a necessidade de Deus. A Bíblia nos diz que a torre foi construída em uma região chamada Sinar, na Mesopotâmia. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada nos zigurates mesopotâmicos, estruturas gigantescas feitas de tijolos e usadas como templos para a adoração de divindades. Um dos mais conhecidos é o Etemenanque, um zigurate dedicado ao deus Marduk, que possuía semelhanças com a descrição bíblica. Deus observou o que a humanidade estava fazendo e percebeu que, ao permanecerem unidos em um só idioma, nada os impediria de seguir esse caminho de arrogância e rebeldia. Assim, ele decidiu confundir suas línguas, criando um fenômeno de confusão linguística que os impediu de continuar a construção. Esse foi o marco da dispersão dos povos pelo mundo. O que antes era uma civilização unificada tornou-se um conjunto de nações separadas por barreiras linguísticas e culturais. A Torre de Babel simboliza o fracasso da humanidade quando tenta alcançar a grandeza sem Deus. É um lembrete de que a verdadeira unidade só pode ser encontrada na submissão ao Criador. A ciência moderna reconhece que a diversidade linguística surgiu em algum momento da história, mas a dispersão repentina de idiomas relatada na Bíblia continua sendo um mistério. A arqueologia bíblica investiga as semelhanças entre os relatos bíblicos e as descobertas sobre as civilizações antigas. Será que a Torre de Babel foi um evento literal ou um símbolo poderoso da natureza humana? O nome Babel tem um significado profundo. Em hebraico, significa confusão, enquanto na cultura mesopotâmica, Babilônia significava porta dos deuses. Isso mostra o contraste entre a visão humana e a realidade divina. O que parecia uma porta para o céu tornou-se um símbolo de divisão e desordem. A arrogância dos construtores da torre
se assemelha a muitos episódios da história, onde impérios tentaram impor sua vontade sem considerar Deus. Egito, Babilônia, Roma, todos tentaram erguer torres de grandeza própria, mas nenhum deles permaneceu para sempre. Quando tentamos construir nossas vidas sem Deus, inevitavelmente enfrentamos a mesma confusão. A Torre de Babel nos ensina que a verdadeira grandeza não está em se exaltar, mas em se humilhar diante de Deus. Jesus disse: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Essa lição ecoa através dos tempos. O ser humano sempre tentou encontrar atalhos para alcançar Deus, seja através de obras, rituais ou sistemas religiosos. Mas a Bíblia nos mostra que só há um caminho verdadeiro: Jesus Cristo. Ele é a ponte entre os céus e a terra, não uma torre construída pelo homem. Séculos depois, no dia de Pentecostes, Deus reverteu a confusão linguística de Babel ao dar aos discípulos o dom de falar em diversas línguas. Enquanto Babel trouxe separação, Pentecostes trouxe unidade na fé. Isso nos ensina que a única forma verdadeira de reunir a humanidade é através do Espírito Santo. A Torre de Babel também nos lembra da tendência humana de buscar poder e controle. O orgulho sempre leva à queda, seja na vida pessoal, na política ou na religião. A humildade é a chave para permanecer na presença de Deus. A civilização de Babel foi dispersa, mas sua mentalidade permaneceu ao longo da história. Sempre que a humanidade tenta se tornar autossuficiente e descarta a necessidade de Deus, o resultado é confusão e destruição. Qualquer torre construída sem ele está fadada ao colapso. Deus confundiu as línguas para proteger o homem de si mesmo. Se ele tivesse permitido que essa mentalidade se espalhasse, a corrupção e o pecado teriam atingido níveis insustentáveis. Foi um ato de misericórdia e não apenas de juízo. As diferentes línguas resultantes da dispersão moldaram a identidade dos povos. O que parecia um castigo era, na verdade, um plano divino para espalhar a humanidade e cumprir sua ordem de encher a terra. Deus transforma até as consequências do pecado em algo que serve ao seu propósito. Babel foi um monumento à autossuficiência do homem, mas Jesus veio para nos ensinar a dependência de Deus. A lição é clara. Ao invés de tentar construir torres para alcançar o céu, devemos permitir que Deus construa seu reino dentro de nós. A Torre de Babel caiu, mas Deus logo estabeleceria um novo ponto central para seu povo, Jerusalém. E dentro dessa cidade, um novo templo se ergueria, trazendo esperança após anos de exílio. Após décadas de exílio na Babilônia, os judeus finalmente receberam permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir seu templo, que havia sido destruído pelos babilônios em 586 a.C. Esse momento marcou um renascimento espiritual para o povo de Israel, que via o templo como o centro de sua identidade e adoração. Sob a liderança de Zorobabel, o segundo templo começou a ser erguido, mas o entusiasmo logo deu lugar ao desânimo. A construção enfrentou dificuldades políticas, oposição de povos vizinhos e a apatia do próprio povo, que por vezes priorizava suas próprias casas em vez da casa de Deus. Foi necessário o encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias para que os israelitas retomassem a obra com fé e determinação. O segundo templo, embora menos grandioso que o de Salomão, tinha um significado ainda maior. Era um testemunho da fidelidade de Deus em restaurar seu povo. Quando foi concluído, muitos choraram ao lembrar da glória do primeiro templo, mas Deus lhes garantiu que a verdadeira glória daquele lugar ainda estava por vir. Em Ageu 2:9, o Senhor declarou: "A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos." Essa profecia
apontava para um evento muito mais profundo do que qualquer esplendor arquitetônico, a vinda do Messias. O templo permaneceu como o centro da vida judaica por séculos, mas ao longo do tempo passou por transformações. Durante o domínio romano, o rei Herodes decidiu ampliar e reformar a estrutura, transformando-a em uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Seu projeto levou décadas e envolveu enormes blocos de pedra, colunas majestosas e revestimentos de ouro puro que refletiam a luz do sol de forma deslumbrante. Apesar da grandiosidade da obra, o coração do templo deveria ser a presença de Deus, algo que muitos haviam esquecido em meio à religiosidade exterior. Foi nesse templo que Jesus realizou muitas de suas pregações, confrontando os fariseus e ensinando sobre o reino de Deus. Ali, ele fez algo que chocou os líderes religiosos da época. Expulsou os cambistas e vendedores que transformavam a casa de Deus em um mercado. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões. Mateus 21:13. Jesus não apenas denunciou a corrupção do templo, mas também anunciou uma verdade revolucionária. Deus não habita em construções feitas por mãos humanas, mas no coração dos que o buscam. O segundo templo também foi palco de eventos marcantes da infância de Jesus. Foi ali que, ainda bebê, ele foi apresentado a Deus, e Simeão profetizou que ele seria luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Lucas 2:32. Foi também onde, aos 12 anos, Jesus surpreendeu os doutores da lei com sua sabedoria. O templo era, de fato, o coração de Israel, mas o verdadeiro propósito de Deus ia além das paredes daquele edifício. No entanto, Jesus fez uma profecia impactante. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2. Essa declaração se cumpriu no ano 70 d.C., quando os romanos, liderados pelo general Tito, destruíram Jerusalém e reduziram o templo a escombros. Esse evento marcou o fim do culto sacrificial judaico e a dispersão do povo de Israel. Hoje, tudo o que resta dessa estrutura é o Muro das Lamentações, um dos locais mais sagrados para os judeus. Para os cristãos, a destruição do templo foi um marco de transição. Deus não habitaria mais em um edifício físico, mas dentro dos corações dos que creem em Cristo. O apóstolo Paulo reforça essa verdade ao dizer: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que habita em vós? 1 Coríntios 6:19. Jesus veio para ser o verdadeiro templo, o lugar onde Deus e os homens se encontram. Seu sacrifício na cruz substituiu os sacrifícios do templo, e agora todos têm acesso direto ao Pai. O segundo templo representou a restauração e a esperança do povo de Israel, mas sua maior glória não foi sua estrutura, e sim o fato de que ele foi o cenário da manifestação do próprio Deus encarnado. Sua destruição não foi o fim da presença divina entre os homens, mas o início de uma nova era, onde cada crente se tornou a morada do Altíssimo. Assim, o templo físico pode ter desaparecido, mas a promessa de Deus de estar conosco permanece viva e eterna. Cada uma dessas construções bíblicas carrega muito mais do que mistérios arquitetônicos. Elas são símbolos da relação entre Deus e a humanidade. A Arca de Noé nos lembra da salvação para aqueles que confiam no Senhor. As muralhas de Jericó mostram que nenhuma fortaleza é intransponível quando obedecemos a Deus. O Templo de Salomão revela a glória e a santidade divina, enquanto a Torre de Babel nos alerta sobre os perigos do orgulho humano. O segundo Templo de Jerusalém, por sua vez, aponta para algo maior. A presença de Deus não está mais restrita a edifícios, mas agora habita dentro de nós. Essas histórias não são apenas relatos do passado, elas continuam vivas hoje. Quantas vezes enfrentamos muralhas que parecem impossíveis de derrubar,
Ou tentamos construir nossa própria torre de sucesso e independência, esquecendo que sem Deus tudo desmorona? Será que estamos cuidando do templo que somos, permitindo que Deus habite e transforme nossas vidas? A arqueologia continua fazendo descobertas fascinantes, mas a maior evidência de Deus não está nas pedras antigas, e sim nas vidas que Ele transforma todos os dias. Fé e ciência não são inimigas. Quando olhamos com atenção, percebemos que uma confirma a outra. O Criador do universo deixou rastros da sua presença ao longo da história, e cabe a nós decidir se vamos ignorá-los ou usá-los para fortalecer nossa fé. Agora, eu te pergunto, o que essa jornada pelas construções bíblicas despertou em você? Existe alguma muralha em sua vida que precisa cair? Alguma arca que você precisa construir em obediência? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se esse conteúdo falou com seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para continuar aprendendo sobre esses mistérios da Bíblia, deixar seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida e te fortaleça na caminhada da fé. Agora que exploramos algumas das construções mais misteriosas da Bíblia, sabemos que muitos detalhes históricos e arqueológicos nos ajudam a entender melhor os eventos bíblicos. Mas há um mistério que permanece cercado de dúvidas e especulações: a verdadeira data do nascimento de Jesus. Afinal, será que Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? Por que a Bíblia não menciona um dia exato? E mais intrigante, existem pistas escondidas nos evangelhos que podem revelar essa data? Se você já se perguntou sobre isso, se prepare. No próximo vídeo, vamos analisar 7 pistas bíblicas que desafiam a data tradicional e revelam um período muito diferente do que imaginamos. O censo de César Augusto, os pastores no campo, a estrela de Belém e até o calendário usado hoje podem estar escondendo a verdade. Se você quer finalmente entender quando Jesus pode ter nascido e por que essa data foi alterada ao longo dos séculos, não perca o próximo vídeo. A resposta pode mudar sua visão sobre o Natal para sempre. Clique agora e descubra os segredos sobre a data do nascimento de Jesus.